Bom, pessoal, então, oficialmente, gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Boa tarde a todos. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Marlon Soares, sócio-diretor da IA Soluções Educacionais. E aqui comigo está o Jefferson Freitas, que tem uma longa trajetória no mercado editorial. Muitos de vocês já o conhecem dos seus trabalhos anteriores no Positivo. E o Jefferson que vai ministrar essa oficina de edição de texto que nós estamos promovendo hoje. O Jefferson, depois o Jefferson me complementa aí se eu esquecer de algum detalhe, mas o Jefferson é licenciado, ele é formado em letras pela PUC-PR, tem especialização em literatura, linguística e também em mercado editorial. Isso. Ele tem MBA em planejamento estratégico e já está aí no mercado editorial desde 90 e... Nem sei se pode falar a data, Jefferson. Pode falar. Os meus cabelos denunciam, Marcos. O Jefferson tem mais de 20 anos de experiência aí já, com uma trajetória que talvez tenha começado como professor, editor, autor, coordenador e supervisor de equipes e também gerente editorial, né, Jefferson? E recentemente Sim. O Jefferson atuou aí por muito tempo na editora Positivo, agora a PSD, e agora inicia uma parceria conosco aqui na IA Soluções Educacionais. E o início dessa parceria é essa oficina de edição de texto. Nós já tínhamos feito uma oficina para leitores críticos, depois dessa teremos uma para editores de conteúdo, então a gente está muito feliz em contribuir com a formação continuada desses colaboradores que nos atendem, de vocês que estão cadastrados com a gente ou já prestam serviços com a gente, tá? Antes de passar a palavra para o Jefferson abrir esse encontro, gostaria só de anunciar que no convite que eu enviei para vocês, com a programação da oficina, nós tínhamos uma última data prevista para 8/9, e por conta do feriado, a gente não tinha se atentado a isso, a gente vai transferir para 13/9, tá? Que é a segunda-feira pós-feriado. Mas eu envio isso para todos vocês, tá bom? Então, Jefferson, se faltou alguma coisa no teu currículo, me corrija e a palavra é sua. Ok, obrigado, Marlon. Boa tarde a todos aí, eu sou o Jefferson, né? Eu trabalho em edição, revisão desde 97, 96. Comecei na editora Positivo como revisor, depois fui editor de texto, editor de conteúdo de língua portuguesa, depois fui para a editora Aimarada e virei gerente editorial, voltei para Positivo como coordenador. Trabalhei em todos os segmentos, desde literatura até PNLD, paradidáticos, PNBE, IJA. Então, eu fiz basicamente de tudo, sistemas de ensino e tal. Eu sou formado em letras, como o Marlon disse, né, com especializações em literatura, língua portuguesa e mercado editorial. Fiz MBA, fiz mestrado em administração e agora estou cursando algumas disciplinas de doutorado também. Então, tem assim, a minha proposta para o Marlon, para a Poliana, para todos da IA, é a gente fazer um trabalho assim muito de formiga, né, como edição de texto, né, gente, porque é um trabalho assim, começa hoje, um início hoje, a gente retoma daí na outra dia 13 vai continuando. Agora eu vou trabalhar mais de perto com o Marlon, com a Poliana, também com a Shirley, na IA, recebi um convite deles. Agradeço imensamente esse convite, gostei muito, espero aprender muito com todos vocês, ensinar um pouco do que eu sei também. E começar esse trabalho... Nós que agradecemos, Jefferson. Certeza que será uma grande parceria. Com certeza, eu que agradeço e acho que assim, o objetivo é ensinar um pouco do que eu sei, né, para todos vocês, aprender com vocês. É um mercado muito difícil, é um mercado editorial, a gente sempre tem que estar se aprimorando nisso, seja revisor, seja editor, seja autor. Já fui também professor durante 15 anos, tanto no ensino público quanto privado, então eu sei também o outro lado, né, o que é receber um bom material. E espero ajudar vocês ao máximo possível. Quero que vocês participem também dessa oficina hoje, né, do que eu vou falar um pouco. Dúvidas, levantem, né, a mãozinha aqui e a gente vai conversando o máximo possível. Então, assim, a ideia, claro, todos acho que o primeiro, como eu falei, primeiro o encontro, né? E de muitos que a gente vai estar junto. Quero colocar minha apresentação aqui.
Enquanto você carrega aí, Jefferson, já estamos vendo a tua tela, mas com aquela caixinha cinza no canto, tá? E agora? Ainda tá. Deixa eu ver se... Ué? Ainda tá com a caixinha cinza no canto. Agora sumiu. Agora tá... Para mim tá aparecendo bem. Poliana, e agora? Você tá vendo bem aí? Eu tô vendo. Agora sim, só tem uma tarjinha cinza na parte de cima, mas eu acredito que não vai influenciar em nada. Se tiver algum... Aí, já perfeito. sumiu. Deu. Tá perfeito. Então, gente... Pessoal, só reforçando, antes da gente iniciar propriamente dito, se alguém tiver pergunta, levante a mão ou escreve aqui no chat que eu vou passando para o Jefferson fazendo essa mediação. Eu só deixei as câmeras e microfones desabilitados porque nós estamos com um grupo muito grande aqui e às vezes a gente pode ter alguma interrupção acidental, tá bom? Então, Jefferson. Então, formação de editores de texto, Jefferson Freitas e tal. Qual que é o objetivo aqui, gente? É apresentar um panorama do trabalho do editor. O que, que o editor de texto realmente faz? Qual que é o papel dele numa edição, numa editora? Qual que é a importância dele, certo? Como que ele atua num texto, como se organiza dentro do fluxo. Isso é muito, muito importante, gente. Qual que é a participação do editor e a sua relação com os outros profissionais da área editorial. Qual que é a sua relação com o revisor, com o editor de conteúdo, se a editora tem um editor de conteúdo ou não, qual que é a sua relação com o supervisor, com o coordenador, com a gerência. Então, assim, é uma engrenagem que o editor de texto tem que entender e fazer parte disso, ele tem que ter esse compromisso. O que a gente vai ver hoje? Hoje eu quero me fixar muito no escopo do editor de texto. O escopo é muito importante, gente, é fundamental. Cada um tem que estar dentro do seu quadrado, seja numa editora, seja numa fábrica, numa indústria, onde quer. Você tem que estar dentro do seu quadrado, do seu escopo. Você tem que dominar o seu escopo de trabalho, certo? Você precisa... antes de qualquer coisa, você, como editor, você tem que dominar muito a língua portuguesa, as normas gramaticais. Você precisa conhecer o seu escopo. Discutir a importância da edição de texto em fase de original e depois na versão diagramada. Analisar um original primitivo e propor alterações pertinentes em diversos textos diversos. O que faz um editor de texto ao receber um original previamente editado por um editor de conteúdo? Certo? Eu gostaria assim, até de escutar vocês, eu não sei, eu escrever aqui, daí o Marlon me passa, mas o que o editor de texto faz propriamente num texto? Ele vai editar esse texto, como é que ele vai editar esse texto? Como é que ele vai receber esse texto? Primeiramente, gente, vocês precisam receber um texto, um material editado pelo conteúdo muito bem editado. Muito bem editado. A gente sempre fala isso e é complexo isso. Onde eu trabalhei, eu nem sei se a gente precisa... Se a gente não recebesse um original bem editado pelo conteúdo, a gente faria a volta desse material. Muitas vezes não dá, então eu preciso saber qual que vai ser o meu escopo de atuação. É uma parceria muito presente, mesmo que você esteja de longe. Eu não tenho essa conversa com o editor de conteúdo. Você tem que falar com o editor-chefe, você tem que falar com o teu supervisor, você tem que falar com o teu coordenador, quem estiver na hierarquia do teu cargo, acima do teu cargo, você tem que falar, eu não tenho esse contato com o editor de conteúdo, mas eu vi que tem problemas no material, ele não foi bem editado. Chama o editor-chefe, mostra para ele, a gente vai tentar conversar com o editor de conteúdo e tentar fazer esse ajuste. Então, a primeira coisa que você tem que receber. Aqui eu vou pegar muito... Vai ser um trabalho que eu vou fazer com a IA, e muito com o Marlon, com a Poliana, com todos, assim. Gente, a gente tem que ter um escopo. O editor edita, o revisor revisa. O que eu quero dizer com isso? O revisor, ele tem que confiar no trabalho do editor de texto. Primeira coisa,
O revisor precisa confiar no trabalho do editor de texto. Ele precisa, revisor, saber que esse material foi bem editado. Para isso, o editor de texto precisa ter domínio do seu escopo de trabalho, da gramática, do seu instrumento de profissão, que é a gramática e que é a língua. Então, assim, o revisor, gente, ele tem que ser um caçador de erro. O revisor não tem que ficar fazendo ajuste de frase, de oração. Ele não pode, gente, ele não pode. O revisor, e você vai verificar, isso vai minimizando o trabalho de todos no sentido de erro. A gente precisa fazer com que o revisor confie em mim, eu, Jefferson, como editor de texto, e eu vou entregar para ele um material super bem editado por mim, e ele vai fazer a caça ao erro. O que é essa caça ao erro? É aquele erro que incomoda a escola, o pai, a mãe, o responsável, o diretor, o próprio aluno. Um errinho de uma palavra paralisia com Z, o certo é com S. Esse tipo de coisa que o revisor tem que ver. O revisor não pode ficar reestruturando frase. Não pode, gente. A gente tem que fazer um combinado desses. O papel do editor de texto é entregar para o revisor um trabalho muito bem editado. Um original, um diagramado, mas tem que estar bem editado. O revisor vai caçar esse erro. Ficou claro até aqui qual é o nosso papel? Alguma dúvida? Marlon? Se for surgindo aqui, eu vou te interrompendo, Jefferson. Por enquanto, tranquilo. Ó, gente, eu vou focar muito nisso, tá? Eu preciso confiar no trabalho do editor de texto. A IA precisa confiar no trabalho do editor de texto. Editora X precisa confiar no editor de texto. Editora Y precisa confiar no editor de texto. É fundamental que você entregue esse material bem editado e o revisor lá na ponta vai só revisar. Vai caçar o erro, vai ser o detetive do erro. Esse é o papel dele. Imagine, gente, ele ficar reestruturando frase, a frase vem confusa para ele tem que ficar reescrevendo. Não tem fim, gente, não tem fim. Vamos deixar essas coisas bem claras no escopo de trabalho de todos nós. Aqui eu quero deixar algumas perguntas que não precisam ser respondidas hoje, mas a gente vai respondendo ao longo do nosso trabalho que inicia hoje. Na sua opinião, qual deve ser o papel de cada um no processo editorial? Qual que é o seu papel como editor de texto no processo editorial? Qual que é o seu papel? Você tem que enxergar isso. Você tem que saber o teu escopo de cabo a rabo, de passo a passo. Você precisa. É fundamental, gente. Qual deve ser o nível de atuação do revisor? Acabei de falar. Tem que ser aquele caçador de erro. Ele não pode ficar reestruturando frase. Não pode. Frase confusa, remissiva errada, legenda equivocada, não dá. Esse é o papel nosso, do editor de texto. Você está preparado para ser um bom editor de texto? Se sim, diga-me como. Essas são perguntas, sabe, que eu estou provocando mesmo, para a gente ir fazendo esse trabalho de formiguinha. Qual a principal característica de um bom editor de texto? Aí vocês é que vão me dizer. Para mim, um editor de texto ele tem que sempre desconfiar. Sempre. É como você ter um jacaré embaixo da cama, olhar todo dia para ver se realmente tem um jacaré lá, sabe? Se você não vai tomar sustos a cada, sabe? Então você tem que receber esse material bem editado pelo conteúdo, entregar esse material bem editado para o texto. E você sabe o seu escopo de trabalho de ponta a ponta? É isso que a gente precisa estar firmemente comprometido. Gente, essa primeira conversa que eu estou tendo com vocês, eu preciso que vocês estejam bem alinhados com o escopo. Vou falar essa palavra várias vezes. Vocês têm que saber qual que é o papel de vocês no processo editorial. Eu não posso passar um material... Eu já fui revisor, já fui editor de texto, aprendi a ser revisor, aprendi a ser editor de texto, editor de conteúdo. Falhei muitas vezes, acertei várias vezes, mas a gente vai se aprimorando, sabe? Estudando muito. Mas o que eu fui aprendendo ao longo dessa longa trajetória como gestor
Porque a gente tem que deixar cada um no seu quadrado, cada um tem que fazer o seu trabalho e fazer muito bem feito, gente. Muito bem feito. Aqui o escopo do editor de texto é um geral, é um painel geral, certo? Que eu quero falar com vocês. São 24 tópicos, 24 itens que eu vou repassar item a item. Primeiro item, gente, usar a ferramenta revisão, controlar alterações do Word, bem como inserir comentários e sugestões por meio da ferramenta novo comentário. Eu não posso editar sem eu controlar as alterações do Word. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo para que aquela pessoa que vê o meu trabalho saiba o que eu fiz. Se eu fiz correto, se eu deixei passar alguma coisa, para que eu tenha um feedback, um trabalho assim de... Então, você precisa fazer esse controle no Word. Precisa, tá? Para que a Shirley, que é a editora-chefe ali do texto, saiba, avalie o seu trabalho, porque a gente sempre vai ser avaliado, gente. Vocês são avaliados, eu sou avaliado, todos dentro de uma cadeia editorial vão ser avaliados. É normal isso. Item 2, adequar a linguagem ao nível de ensino a que se destina o livro. Aqui é importantíssimo. Editar educação infantil é completamente diferente de editar ensino médio. Né? Editar educação infantil, eu tenho que saber o escopo de atuação num livro de educação infantil. Educação infantil são frases mais curtas, mais objetivas. Às vezes eu preciso deixar uma repetição para que o aluno faça o entendimento, que o professor possa trabalhar de forma mais organizada, assim, com o aluno saiba o que o livro realmente está pedindo. Eu tenho que ter orientações metodológicas muito bem esmiuçadas, certo? Claras e objetivas. Diferente de um livro de ensino médio, que a linguagem às vezes é muito mais pesada, né? São mais textos, são frases mais longas. Então, aqui eu tenho que saber a adequação à linguagem, certo? Fazer o copydesk de trechos confusos ou que apresentem construções linguísticas em desacordo com a nova norma padrão, assinalando-os para que o editor de conteúdo ou o autor possam verificar se não houve alteração de sentido ou comprometimento de conceito. A gente sempre tem que fazer essa coisa do controlar alterações. Se você faz uma mexida muito grande, mexe muito no texto, é bom que o editor de conteúdo ou o coordenador, supervisor, avalie se você não fez uma mudança tão drástica que vai mudar o conteúdo, vai mudar o entendimento. Alguns exemplos. Às vezes, o editor de texto quer mudar a palavra ambiente por uma palavra que ele acha... um sinônimo de ambiente, um local, e muitas vezes eles não são sinônimos. Não são sinônimos. Isso pode gerar um erro conceitual em biologia, em geografia, sabe? Então, a gente tem que estar muito ciente do que a gente vai fazer como editor de texto. Está confuso? Eu tenho que estar essa coisa da norma padrão. É um instrumento de trabalho de vocês, gente. É um instrumento. A língua, a linguagem, a gramática, é um instrumento. Vocês têm que dominar isso muito bem, certo? E essas frases preciso deixar bem no controle de alterações do Word para que o editor possa analisar se você fez corretamente ou não, certo? Sanar problemas de ambiguidade, frases e parágrafos muito longos, falta de clareza, repetições desnecessárias, cacofonias e literações em textos não poéticos, vícios de linguagem, etc., adequando o texto à norma padrão da língua portuguesa. Aquilo praticamente que eu acabei de falar, né? Então, você vai sanar esses problemas de coesão, coerência. Esse é o teu escopo de trabalho. Verificar a coerência e a coesão interna do capítulo entre os capítulos de cada volume, contribuindo para garantir o caráter didático da obra. Aqui, gente, às vezes eu tenho um capítulo que é escrito por um autor, uma unidade, e a outra unidade é por outro autor. 2 autores fazendo o mesmo volume. Então, eu tenho que saber fazer essa adequação, trabalhar com essa linguagem, essa análise textual. Às vezes o fulano, o autor 2 usa muito o gerúndio, o autor
não usa tanto gerúndio. Então, eu tenho que estar extremamente ligado nesse trabalho. Eu tenho que estar... Porque, assim, um livro para PNLD, por exemplo, são 3, 4 autores que acabam escrevendo um capítulo cada um, uma unidade cada um. E eu, editor de texto, recebo aquele material. Eu sou o único para fazer essa edição de texto. Eu tenho que ficar muito antenado nessa coerência e coesão. Tem que estar muito, 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 muito ligado nisso. Em vários autores ao mesmo tempo. Às vezes o prazo está tão esganado, né, que eu preciso chamar um outro autor para dar conta de tal capítulo. Até do manual do professor. O João vai escrever um manual do professor, a Maria vai escrever um livro do aluno. Então, eu tenho que ter essa conversa. O editor de texto vai precisar fazer esse trabalho de garantir o caráter didático da obra. Sugerir ao editor de conteúdo e ao autor acréscimos ou deslocamentos de texto, sempre que a intervenção possa melhorar didaticamente as informações. Gente, se eu quiser sugerir alguma coisa para o editor, eu tenho que deixar em nota. Olha, editor, fulano, eu acho melhor esse trecho ficar embaixo, o outro texto subir. Achei que essa legenda não ficou boa. O que você acha de a gente fazer essa sugestão de mudança? Então, assim, evitar, gente, de mexer nesse tipo de coisa sem autorização do outro editor, do editor de conteúdo ou do supervisor ou do editor responsável pelo material. Então, assim, eu preciso deixar isso em nota. Apontar em comentários para o editor de conteúdo ou autor informações incoerentes, incorretas ou incompreensíveis. Achei um erro de conteúdo, o que eu faço? Quer dizer, supostamente eu achei que é um erro de conteúdo, ou realmente é um erro de conteúdo. Eu não posso mudar, gente, não mude. Esse é o papel de que é o autor, o editor de conteúdo, que vai fazer essa mudança. Tenta evitar. Ou se você não tem o contato com o autor nem com o editor de conteúdo, você vai ter contato com o supervisor, com o coordenador, com quem quer que seja. Olha, eu achei esse erro aqui que está dizendo que Florianópolis não é a capital de Santa Catarina, que é Videira. Não, não é. Então, eu não vou mudar, eu vou sugerir essa mudança, eu vou conversar. Porque, às vezes, no afã de a gente às vezes acha que está certo e acaba inserindo um erro conceitual. Isso é muito perigoso, gente. Apontar, quando for o caso, atividades ou conteúdos repetidos. Mesma coisa. Isso é muito comum em exercícios de vestibular. Eu tenho no volume 1 um tal exercício numa unidade e esse exercício vai se repetir na unidade 4. Mesma coisa, aponta e aí o autor, o editor de conteúdo vão analisar essa pertinência de mudança, tá? Mas assim, mudar não é o escopo de vocês. Aqui é super importante. Verificar se briefings e cotas estão claros e conforme os padrões estabelecidos para a comunicação com cada setor. Um briefing, você editor de texto, o que é o briefing? Ah, chegou, está pedindo para uma ilustração, está pedindo um mapa, ou está pedindo uma foto, e o briefing está claro. Você, como leitor, aquele pedido de ilustração está claro. Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu esses tempos de um briefing que estavam pedindo de um menino no campo brincando com um papagaio. Fizeram o seguinte, desenharam o menino e o papagaio e o animal, mas não era o papagaio e o animal, era a pipa. Então, essas coisas parecem bobas, mas a gente precisa ficar muito antenado nesse tipo de questão. A gente precisa. Então, o que é o briefing do material? Se o mapa está bem claro para quem vai fazer o mapa, se a ilustração está bem clara. Nessa ilustração, nessas fotos, a gente precisa também, gente, ficar muito de olho se a diversidade de pessoas, de raça, etnia, biotipos das crianças está sendo contemplado. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre isso também.
Então, esse é o papel do editor de texto. O editor de conteúdo fez o briefing, mas eu preciso ler aquele briefing para ver se ficou claro. Está claro? Para mim, como leitor, vai ficar claro para o ilustrador o que está sendo pedido? Então, a gente tem que ver isso. Jefferson. Oi. Tenho uma pergunta aqui, posso te passar agora? Sim, pode. A Denise pergunta assim, então ela diz, então não vamos escrever no corpo do texto? E o Rodrigo Marcondes complementa, eu preferia mudar, apontar que mudei num balão de comentário e pedir validação do editor. Antes de você responder, eu entendo que as correções de texto, sim, são feitas com controle de alteração no texto profundamente, mesmo que mude bastante, mas essas validações por meio de balão de comentário. É isso, Jefferson? Isso mesmo. Você faz toda a edição de texto no corpo do texto, ok? Aí eu fiquei ali, mexi demais no texto e vou pedir sabe? Coloca uma nota ali para o editor. Se você, como editor de texto, sentiu que aquele texto está tão truncado, está tão, assim, sabe? Que você teve que mexer tanto, até você ficou em dúvida, coloca um balão para o editor, para ele confirmar se o que você fez está correto ou não. Certo? Mas as alterações de texto você faz no corpo do texto. É Denise, né? Isso, a Denise perguntou, e daí o Rodrigo comentou que ele falou que ele prefere mudar e daí colocar um balão dizendo que ele mudou e pedindo validação. Isso mesmo. Isso mesmo, Rodrigo. Pode ser, não tem problema. Mas aí o texto está tão truncado, Rodrigo, Denise, que, puxa vida, vou mudar demais. Aí coloca lá, editor de conteúdo, sei lá, editor, fiz essa mudança o que você acha? Não, para que ele valide, talvez você não mude. Não mude, não insira um erro às vezes. Mas mudança de texto, com certeza. Todas essas mudanças de edição de texto mesmo, você faz no corpo do texto. É que às vezes o texto está tão truncado, Denise, que você precisa deixar um balão lá, uma nota para o autor, para o editor. Olha, fiz essa mudança total nesses 2 parágrafos, queria que você validasse se ok, se eu não mudei o sentido e tal. Seria isso. Ficou alguma dúvida? Por enquanto está ok, qualquer coisa eu te aviso Sim. aqui. E aí? A Denise complementa e pergunta, o autor não vai ficar bravo? Não, o autor nunca fica bravo. Esse é o papel do editor de texto, Denise. Denise, você é a leitora do material. Você vai ler o material dele, certo? Dificilmente o autor fica... Eu nunca me lembro assim. Você vai fazer. Fez aquela mudança de texto que estava truncada, você achou que tinha algum problema ali que não ficou muito claro, você vai fazer uma sugestão para ele. Aí ele vai verificar se é ok ou não. Aí qualquer coisa, outra coisa também, eu não sei como é a relação, a gente conversa com o autor, conversa com o supervisor, mas a gente não pode, enquanto leitor, não pode. Se você, Denise, ficou com dúvida, o professor vai ficar com dúvida. Essa é quase sempre. Se você lê um texto, ele está truncado, a gente tem que mudar porque o professor não vai entender, tem que ficar muito claro, muito objetivo para o professor, muito limpo para ele, porque eu sei, Denise e Marlon, assim, a autoria de um livro ela é muito complexa. Às vezes um livro é escrito por 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Um faz o capítulo A, o outro faz o capítulo B, o outro faz o capítulo C. E muitas vezes eles nem se falam muito, cada um faz o seu capítulo. Então a gente precisa fazer esse trabalho. Ficou com dúvida, Denise? Fez a edição de texto, você mudou demais, achou que até o sentido... Põe uma nota, o autor, o editor de texto, valida para você ou não. É ele que vai validar daí. E é sempre bom esse trabalho perto do editor de conteúdo e o autor. Muito bom. Se você tiver esse contato, né? Não sei como que se dá hoje. Mas ô Jefferson. Oi?
E aí, ainda explorando um pouquinho essa questão, a Daiane de Oliveira traz aqui, se for oportuno em algum momento, você trazer a diferença do escopo do editor de conteúdo para o editor de texto. Posso trazer sim no próximo. Tem uma diferença, Daiane, substancial, tá? É água e vinho. Água e vinho. Água e vinho. Eu vou dizer para você hoje em uma palavra só. Editor de conteúdo é conteúdo. É conteúdo. Ele tem que primar por um conteúdo sem erro. Não pode ter erro de conteúdo. É inadmissível, gente. É inadmissível ter erro de conteúdo. Não pode ter erro de gabarito. As escolas reclamam de erro de gabarito, tá? Não pode. Esse é o escopo do editor. Tem que entregar para você, editor de texto, um material muito bem editado. Ele tem que saber qual a seção, qual é o ícone, quantas páginas tem cada unidade, quantas páginas tem cada capítulo. Ele tem que ter um projeto do material na cabeça dele, ele tem que ter esse escopo, assim como você, editor de texto, também. Mas essa é uma preocupação muito do editor de conteúdo. Mas eu vou trazer para o dia 13, para a próxima segunda, eu achei bem legal isso. O editor de conteúdo, gente, se eu posso dizer, ele não pode deixar erro passar. Ele não pode. E ele tem que entregar, gente, um material muito bem editado. Ele tem o projeto, ele senta com o autor, ó, a gente vai fazer um livro tal, com um número tal, com essas seções, com esses ícones, com o número de páginas, tudo. Entregou isso para vocês, vocês vão fazer o escopo de vocês. Ok? E beleza, Jefferson, para a gente continuar, também é importante a gente lembrar que quando você contrata uma autoria, por exemplo, de um PNLD, é muito diferente de uma autoria de um sistema de ensino. Sim. Eu sei que existe uma preocupação do editor de texto em não descaracterizar o trabalho autoral, mas quando a gente está falando principalmente de sistemas de ensino, o papel desse autor é muito mais de um produtor de conteúdo sob encomenda do que de um autor no sentido que a gente tem numa obra literária ou numa obra de PNLD, que vai mais à identidade do autor. Obras de sistema de ensino, muitas vezes, são construídas por um coletivo de muitos autores. Sim. E as intervenções tendem a ser muito mais profundas. Sim. Posso continuar? Então, o briefing é que a gente tem que deixar bem claro, e as cotas. O que são cotas, gente? Cotas que, principalmente em biologia, química, física, eu tenho uma ilustração técnica, o citoplasma. Essas cotas, geralmente, gente, quem digita tem que ser o editor de conteúdo, mas o editor de conteúdo esqueceu ou não fez, ele tem que fazer. Aí vai o diagramador fazer essa digitação das cotas. Então, você precisa verificar a parte de língua das cotas. Certo? O editor de conteúdo vai verificar se ok, a cota está certa, as setas estão certas, ok, mas eu preciso verificar as cotas. Isso é muito importante, gente. Isso é o escopo de vocês. Não tem como ir uma ilustração técnica com erro. É inadmissível, gente. Não tem como. Às vezes sai, mas a gente tem que sempre ficar com o jacaré embaixo da cama. Certo? Observar mudanças súbitas de linguagem. Gente, experiência própria, tá? Com o objetivo de verificar a originalidade do texto base ou localizar citações sem o devido crédito. Gente, um texto muito bem pontuado, geralmente, você pode... Geralmente é um plágio. Olha só, eu não queria ser tão enfático nisso, mas um texto tão bem escrito, assim, você tem que ficar... Você coloca lá no farejador ou no Google. A gente acabou de fazer um livro que 70% do material era da Wikipedia, Brasil Escola. No afã ali do autor, na peça ele vai lá e copia. Muitas vezes não é nem pela má fé dele, ele acha que ele não está envolvido com essa questão de direitos autorais. Gente, é muito importante essa questão do plágio. O material, estou dizendo para vocês, quando ele está muito ok, desconfie.
É isso que eu digo para vocês do jacaré embaixo da cama. Desconfie, gente. Vai lá, põe no Google para ver se não tem um plágio, não. Gente, o material com plágio é processo, não tem como, né? Isso é do autor, o autor tem que responsabilizar, claro. É o autor que está nos entregando e a gente precisa acreditar nele. Mas se houver isso, a gente precisa levar para o supervisor, para o editor-chefe, para a gerência e tal. Sugerir sempre que necessário subtítulos que auxiliem na compreensão do texto ou a supressão daqueles que truncam o encadeamento das ideias. Às vezes você quer sugerir alguma coisa para o editor de conteúdo, põe lá numa nota, olha, eu achei que se colocássemos um subtítulo aqui, o que você acha? Parece isso, que você está se envolvendo? Não, eu vou falar novamente, vocês são uma peça fundamental nessa engrenagem. Vocês é que estão lendo o texto. Se o texto ficar truncado, se o texto não ficar claro, objetivo, para vocês, não vai ficar para o professor, gente, para o aluno muito menos. Então, sugira um subtítulo, sabe, alguma coisa que faz que auxilie nessa compreensão. Aí coloca em nota. Mais uma vez eu vou dizer, sempre com o aval do autor, do editor de conteúdo e tal. Aqui, padronizar legendas, referências, créditos, siglas. Aqui vai muito do que eu vou falar um pouquinho. Tem editores que colocam legendas quando tem verbo, colocam ponto. Quando não tem verbo, não colocam ponto. As referências, créditos, siglas. Gente, referência, papel é nosso, tá? Não é da revisão, é da edição de texto. Está lá na BNT ou no manual de redação e estilo da editora. Você recebeu o manual da editora Moderna, um exemplo. Esse é o manual, a referência é assim. Para a educação infantil, eu não escrevo Souza, vírgula, Souza, caixa alta, vírgula, Maurício D. Bom, para a educação infantil, um exemplo. Está lá no meu manual. Eu escrevo para as crianças Maurício de Souza, ponto, daí vem o título. Esse é um exemplo, gente. Então, eu sempre tenho que estar antenado com o manual que a editora vai me passar. E eu tenho que padronizar essas referências, tanto no miolo do livro, quanto no final do livro, no manual. Eu preciso, esse é o nosso papel. É inadmissível a revisão ter que fazer isso. Não pode, não pode, não pode. Já vou falar mais uma vez, revisão revisa. Ela vai revisar a referência para verificar se não há erros ortográficos nela. Agora imagine, gente, eu, revisor, pego a referência de um jeito na página 15, de outro jeito na página 20, daí lá no manual de outro jeito, uma bagunça, não tem como. E aí o revisor vai ter que padronizar isso? Não tem como. Esse é o nosso papel do editor de texto. O crédito, geralmente, junto com a iconografia e siglas, eu tenho que saber. É do manual também, que siglas que eu uso. Eu não sei, uma sigla, Petrobras, como é que se escreve? Petrobras, não digo, AIDS. Geralmente fica tudo caixa alta, mas a editora optou pela caixa baixa, alta e baixa. É do manual. Eu tenho que ter um manual na cabeça, eu tenho que pesquisar todo dia, certo? É importantíssimo. A gente pensa assim, puxa, a escola não vê padrão. Vê padrão, sim. Os professores se falam. Tem que ter essa coerência dos materiais, eles se falam, com certeza. Você vê uma sigla de um jeito no livro de geografia, vê a mesma sigla diferente no livro de história. As siglas não tem como, gente. A gente precisa fazer esse trabalho. Então, essa padronização de legenda, referência, é nossa, da edição de texto. Verificar se a legenda não está redundante em relação ao texto, se não é óbvia em relação à própria imagem. Às vezes eu tenho esse é um trabalho muito do conteúdo, mas eu, como editor de texto, eu vou ficar atento a isso, certo? A legenda deve ampliar ou exemplificar o conteúdo. Essa é uma coisa do conteúdo, mas eu, como texto, eu enxerguei que lá em cima, no texto, tem um texto, e a legenda está praticamente copiando o texto de cima, eu tenho que dar essa informação, eu tenho que dar esse start para o editor de conteúdo, ou para quem editou o material antes de mim, certo? Às vezes,
dependendo do material também, a legenda ela é tão pobre que eu preciso dar esse encaminhamento ao editor. Então, tá a foto da banana, eu coloco a legenda banana. Não sei, gente. Eu preciso, sabe? Esse não é o papel nosso? Não, mas dá uma cutucada no editor de conteúdo e para que ele fique mais atento a isso. Faça um complemento, essa riqueza nas legendas. Tá? Verificar a coerência das imagens, das ilustrações sugeridas pelo editor de conteúdo e pelo autor. Eu vou focar um pouco, eu vou deixar isso aqui, eu já vou falar lá na frente a importância das ilustrações. Eu volto e retomo isso aí. Auxiliar o editor de conteúdo na identificação de marcas linguísticas ou outras situações que possam contrariar as determinações dos documentos legais. O editor de conteúdo com você, muitas vezes tem que tomar muito cuidado com ideologias. Claro, todo discurso ele tem uma ideologia por trás, mas eu tenho que ser imparcial dentro do meu livro didático. Eu tenho que separar muito bem isso. Eu não posso, muitas vezes, gente, criticar demais um determinado governante em detrimento de outro. Eu não posso me posicionar tão politicamente. Juízos de valor, né? Preconceitos, eu tenho que evitar isso tudo. Isso é da linguagem, a gente tem que estar muito antenado com isso. E eu vou dizer para vocês, muitas vezes o editor de conteúdo e o autor deixam passar essas questões. Então, eu, editor de texto, que sou uma peça fundamental no processo, porque eu sou um leitor desse material, eu não posso identificar ali e ficar quieto. Então, eu tenho que tentar até mexer nisso, né? E o autor depois vai verificar e fazer com que esse trabalho não desperte preconceitos. Então, tem que ficar muito ligado nisso. Alertar o editor de conteúdo ou o autor sobre eventual ausência de elementos constitutivos do livro de acordo com o projeto aprovado. Assim como o editor de conteúdo, assim como o autor, você tem que ter ciência de qual material que você está trabalhando, certo? Eu tenho que ter ciência. Eu vou trabalhar no livro de português. Esse livro de português tem 4 unidades, certo? 4 unidades. Quais são as seções desse material? Seções como Saiba Mais, Registrando. Eu tenho que ter ciência desse projeto. Então, muitas vezes você pode ficar antenado e o editor de conteúdo deixou passar, você avisa para ele. Indicação de seções, glossário, às vezes ele esqueceu a sugestão de livros, que sempre tem. Sempre no projeto vai ter no manual uma sugestão de um livro, mas nesse livro não veio a sugestão do filme, não veio a sugestão do livro. Indica para o autor, indica para o editor de conteúdo. Será que você não esqueceu aqui? Então, eu tenho que ter ciência do que eu estou trabalhando, tá, gente? Eu tenho que estar muito, muito, muito ligado no projeto que eu estou trabalhando. Não é simplesmente pegar o material e editar. Vou editar e tal. Eu tenho que também ajudar nesse mecanismo de fazer um trabalho de burinar melhor a coleção, o projeto, a edição. Aqui eu vou dizer para vocês que conferir o sumário verificando se há correspondência tanto entre títulos quanto paginação. Gente, não há coisa pior do que um sumário errado com um mioma. Muitas vezes o sumário tem lá, o capítulo 1 é a comunicação por meio das imagens, página 8. Está no sumário. Lá na página 8 está assim, comunicação por meio das imagens. Faltou o artigo. Isso é muito comum, gente. Muito comum. Às vezes o sumário está a comunicação por meio das imagens na página 8, no sumário, mas o título está na página 9. É o papel de vocês. Claro que a revisão também vai fazer isso no final. Pode fazer um checklist, mas tem que partir de vocês. De vocês, certo? Eu tenho que verificar. O sumário lá com o material do professor, a comunicação por meio das imagens, lá no material do professor, qual que é o capítulo 1 da unidade 1, a comunicação por meio das imagens, e não comunicação.
Eu tenho que fazer esse batimento, gente. Eu tenho que fazer isso. Isso é olho, isso é treino. Mas o que não pode é deixar passar isso. Não pode, gente. Sumário é muito importante. É onde o professor... E muitas, eu vou falar mais ainda, muitas escolas pegam um livro e olham o sumário para fazer a escolha do material. Vê se está ali, daí vai lá, vai vendo o miolo do livro, vai ver o manual. Então, isso é muito importante. Muito. Verificar a coerência na atribuição dos pesos nos títulos e subtítulos, subordinação e hierarquização do texto e do conteúdo didático, feitos anteriormente pelo autor e editor de conteúdo. A mesma coisa aqui para você ver os pesos, certo? Vem do editor de conteúdo, mas é bom você ficar de olho, certo? Aquele peso mesmo, é o peso 1, peso 2, isso é uma atribuição do conteúdo que eu falo para vocês melhor no dia 13. Verificar a coerência entre os textos das sessões e o propósito definido para elas. Exemplo, uma indicação de leitura necessariamente deve comentar a obra. Isso aqui a gente tem que ficar bem antenado, certo? Pediu uma leitura do tal livro, tem a sinopse dessa leitura? Sinopse está clara. É isso mesmo? Isso é do texto também. Auxiliar o autor e o editor de conteúdo na garantia do equilíbrio na extensão de capítulos, tópicos e seções, buscando a homogeneidade interna do volume, se for o caso, entre os componentes curriculares que compõem a coleção. Exemplo, um capítulo de história com 20 páginas, um de geografia com 40 páginas. Isso é muito do conteúdo também, mas é bom vocês ficarem de olho, porque isso passa, gente. Eu peguei o projeto da IA para fazer todo o material do 6º ano. O material do volume 6, ok? Peguei o volume 6. Aí, no unidade 1, a unidade 1 tem 20 páginas. A unidade 2 tem 40 páginas. A unidade 3 tem 50 páginas. Exemplo, nada impede que você... Opa, tem coisa aí, certo? Dá um alerta para o teu supervisor. Olha, eu recebi esse material, é isso mesmo? 20 páginas na primeira unidade, 30, 50... Gente... tem que ter uma uniformidade, certo? Avaliar se a extensão dos originais é compatível com o número de páginas previsto para o volume diagramado, auxiliando o editor de conteúdo nessa análise. Exemplo, X páginas de original resultarão em quantas páginas diagramadas. Aí eu tenho que trabalhar com um template. Eu, como editor de texto, de certa forma, vou editando o material, certo? Meio que diagramando o material no Word, num template. Recebi 100 páginas, ele tem que fechar 100 páginas de Word e ele tem que fechar em 120 diagramado. Eu posso trabalhar isso junto com o meu editor de conteúdo. É sempre bom ficar também ligado nisso. Eu não posso receber um material de 60 páginas achando que ele vai acabar sendo diagramado em 120, por exemplo. Verificar a correspondência das orientações didáticas. Aqui é muito importante também. Dobrou essa, me desculpe. E dos gabaritos no livro do aluno e do manual do professor, bem como entre livro do aluno, manual do professor, material de apoio e anexo. Aqui é um bom exemplo, viu, gente? Eu dobrei orientações didáticas com 2 S, esse é o papel da revisão. A revisão teria que ver esses 2 S, deixar um S só. Aqui, gente, é fundamental o papel de vocês, edição de texto. Não dá, gente, não dá para mandar um material para o mercado. As orientações didáticas, elas têm que fazer... Por exemplo, eu pedi um exercício que está na página 8. A orientação didática desse material está lá no manual do professor, tem que estar indicativo que ele está na página 8. Tem que estar, certo? Eu não posso... O exercício na página 8, lá no manual, está dizendo que ele está na página 10. Gente, a gente perde credibilidade, você perde credibilidade, a editora perde credibilidade, supervisor, autor, todo mundo perde. Tem que estar muito bem amarrado a orientação com o manual, certo? Você precisa verificar isso. Esse é um checklist que é super importante. Material de apoio, material anexo, material está lá no final, está no miolo do livro. Veja o material de apoio na página 50. Aí o professor vai lá, na página 50 não está lá, é na 51. Não tem como, gente. Esse é o nosso papel, certo?
Verificar a formatação de acordo com padrões do projeto, seguindo as especificidades dos documentos disponibilizados para consulta. Exemplo de sessões específicas, faltou acento ali, sequência das sessões, tipos de fonte, peso. Esse é um projeto que você vai ter que ter ciência de quais são as sessões, quais são os ícones, tipos de fonte, o ícone. Isso é um trabalho também de vocês. Verificar a paginação e os títulos correntes, indicação no rodapé de disciplina, volume, ano, nome de unidade e capítulo. Aqui é importante quando o material estiver diagramado. Você tem que olhar no rodapé se está lá certinho mesmo. A unidade 1 é comunicação, tem lá no rodapé. Você tem que fazer esse checklist, tá? Se no rodapé está a disciplina história mesmo, volume 4, não. Aí o diagramador esqueceu no material, já que ele diagramou, ele estava fazendo geografia, história, e ele acabou deixando no material de história, geografia. Gente, checklist, isso de edição de texto, dá uma olhada nisso, tem que ver, certo? E importante aqui, para fechar esse primeiro item, é o seguinte: texto assinado, gente, texto assinado não se mexe. Não se mexe. Não se edita texto assinado, a não ser pelo novo acordo, certo? Eu identifiquei um erro de ortografia no material assinado. Gente, pede autorização para o teu supervisor. Peça autorização. Tem editoras que não aceitam, Companhia das Letras não deixa mexer uma vírgula. Eles não autorizam você mexer no texto deles, não autorizam. Isso é passível de um processo. Então, assim, o texto assinado não se mexe. Eu identifiquei, meu Deus, a palavra Brasil apareceu com Z ali no texto, mas eles erraram, não sei o quê. Pede autorização para Shirley. Shirley, vi esse erro. Inteligência, faltou acento no I. Aí agora, o que eu faço com o óculos? Pede autorização sempre, gente. Toma um certo cuidado com os textos assinados. Não se mexe em texto assinado. Não se mexe, gente. Eu vou tentar editar para ficar mais... Não, gente. De jeito nenhum. Questão de vestibular também, gente. Não se mexe. Certo? E é muito comum um erro gramatical em questão de vestibular. Peça autorização. Senão você vai ficar mexendo em coisas que a gente pensa assim, puxa, mas ninguém vai saber, a universidade não vai saber. Sabe, gente. Pode ter certeza que eles acabam sabendo disso. É um cuidado que o editor de texto tem que ter. E o editor de conteúdo tem que ter esse cuidado também. Certo? Não dá para ir mexendo nos textos. Assim, eu não gosto muito de texto de internet, blog, por causa disso, sabe? Então, as pessoas acabam reproduzindo e tal, o texto acaba gerando erros também. Então, é sempre as fontes mais fidedignas, livro, revista, né? Ou sites confiáveis, certo? Mas, assim, tem que evitar, gente. Tem que evitar. Não dá para ir sair mexendo no texto, porque isso compromete demais. É como eu falei para vocês, a Record, a Jorge Zahar, a Companhia das Letras não deixa. Eu acho que eles já tiveram vários problemas e por isso que eles acabam não autorizando mais. A Companhia das Letras é uma. Ela pede para você mandar a página diagramada com o texto, as atividades, eles fazem toda uma análise, aí eles autorizam ou não. Maurício de Souza também. Então, assim, para a gente deixar bem claro isso. Alguma dúvida aqui, gente, por enquanto? Marlon? Por enquanto, sem mais dúvidas. Tem uma questão que eu vou deixar para o final, que Sim. ela já está mais associada a isso. Eu separei aqui, no final eu trago de volta. Tá bom. Aqui eu queria falar dos manuais de redação e estilo. Gente, não tem como editar um texto, não tem como revisar um texto, não tem como editar um texto, não tem como revisar um texto se você não fizer uso do manual de redação e estilo. Não tem, gente. Você tem... Eu sou Jefferson, eu resolvi fazer um free para moderno. Como é que vocês têm um manual de redação e estilo? Temos, claro que temos. Então, eu tenho que fazer todo esse trabalho.
Eu trouxe aqui só um exemplo, internet caixa alta ou internet caixa baixa. As duas formas estão corretas, certo? Estão corretas. Depende muito da editora, depende do manual de redação de estilo da editora. É ela quem vai editar o meu trabalho de padronização. Imagine, gente, se eu não olhar o manual. Eu contratei a Maria e contratei o João para trabalharem comigo no Free. A Maria vai fazer um livro da Moderna de matemática e o João vai fazer o de português. A Maria deixou caixa alta internet no meio da frase, o João colocou caixa alta, ela colocou caixa baixa. Sem padrão nenhum. Gente, mais uma vez, reforçando, o professor observa isso, aluno observa isso. Eles questionam. Então, você tem que olhar o manual todos os dias, todas as palavras, gente. Assim, palavras que vocês ficam... na região sul, tem editora que usa o R maiúsculo, tem editora que usa o R minúsculo. Ou no Mar Cáspio, mar caixa baixa ou mar caixa alta, editoras. Gente, é manual, é padrão, você tem que ler um manual. Tem. Por isso que a gente faz manual, né? E é complicado isso, porque a gente está no afã de entregar o material e acaba e não vê os padrões. Esse é do trabalho do editor de texto, gente. Não é só a linguagem ali. É entregar o material bem editado com esses padrões bem definidos. Certo? Por isso que a gente tem que receber um manual. Na editora moderna, a internet é caixa baixa. Na editora positiva, é caixa alta. Aí, cada um, né, é uma opção da editora, como eu escrevi ali. É quem fez o manual. Tem uma gerência, tem uma direção, que chegam a um consenso. Os próprios editores de texto, os editores de conteúdo. Certo? Então, é fundamental vocês olharem o manual, lerem o manual. Não é? A gente está no afã, peguei 3 materiais para editar, mas eu não vou olhar o manual. Não tem como. Então, isso aqui é fundamental, gente. É do escopo de trabalho de vocês. Não há menor. É como biologia, matemática. Cada um tem as suas particularidades de linguagem, de escopo ali de como que eu vou fazer, como é que eu vou editar. Certo? Matemática utiliza-se muito a palavra onde se lê. É da matemática isso, né? Então, assim, essas nuances, né, que a gente tem que ver. E o PAC em química, que é uma sigla, é tudo caixa alta, né? Lá na editora positiva, por exemplo, era tudo caixa alta, mas lá na outra editora era caixa alta e baixa, mas é da caixa alta. Então, são essas coisas. Gente, vou bater isso muito com vocês, tem que olhar os manuais, tem que olhar o manual da editora. Recebi o manual da editora X. Primeira coisa, gente, é olhar o manual, tá? Então, assim, para a gente ficar bem combinados nisso. Porque muito do trabalho de edição é de padronização também. Aqui o olhar acurado do editor para as imagens. Vem muito do editor de conteúdo, mas tem o papel de vocês também quando vocês recebem material diagramado. Então, assim, pense no seguinte, os materiais eles vão para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, ele tem que ter uma diversidade de fotos, de pessoas, né, de regiões. Então, eu tenho que ter esse cuidado também. E nada impede que eu observe isso. Mas esse é do meu escopo também? Sim, você é o editor do material também. Certo? Você é o editor. Eu vi ali que não está contemplando crianças de óculos numa ilustração. Mas foi pedido no briefing. Por que não foi feito? Eu posso sinalizar isso. Sinaliza para o editor, sinaliza para o supervisor, está faltando, não tem crianças negras aqui. Né? Sabe? Porque a gente tem que pensar assim, puxa, esse material vai para o Brasil inteiro, então essas imagens são super importantes. Aqui depois vocês vão receber esse material, eu estou mostrando aqui, não retratar pessoas das mais diversas etnias, evitando predominância de apenas alguns traços em detrimento de outros. Então, assim, a gente
utilizar muito crianças altas, baixas, evitar estereótipos, colocar crianças com cabelo crespo, ruivo, raspado. Ah, mas esse é o meu papel? Eu não sabia que esse é o meu papel. Esse é o teu papel como leitor. Você é um leitor. Gente, peguei um livro de inglês esses tempos, só tinha criança branca. Mas como que eu vou levar um material desse para o Brasil inteiro? As pessoas não se identificam, gente. Ah, mas puxa, esse é o teu papel quando você recebe um material diagramado. Vê as fotos, dá uma olhada, certo? Gênero, evitar estereótipos de colocar só mulher trabalhando com trabalhos a fazeres domésticos. Não pode, gente. Não pode. É um outro patamar, a sociedade mudou, ainda bem, né? Ainda bem. Outras profissões, a Marta joga futebol, tudo isso. Vem do editor de conteúdo, vem do editor de conteúdo, vem do iconógrafo, o iconógrafo tem que saber isso também. Eu batia muito com a iconografia isso também. Tem que partir deles também. Mas eu sou um leitor do material. Eu sou um leitor. Como que eu às vezes sou um leitor, sou pai, sou mãe, como é que eu quero me ver no livro? Ah, eu quero me ver assim. Então eu tenho que ter esse cuidado. Evitar que personagens com traços nipônicos sejam associados somente às ciências exatas, e profissões subordinadas, pessoas afrodescendentes. A gente tem que ter um cuidado. Gente, o cuidado com o livro didático é fundamental, fundamental. Culturas geográficas, não sabe? Às vezes a pessoa, no material, se associa à região norte e nordeste, seca, fome. Não, gente. Há outras coisas que hoje a região norte e nordeste estão trazendo, outras questões, outras fotos, e eles observam muito isso. Fui trabalhar em Natal, eu cheguei em Natal, eles olharam para mim e falaram assim, puxa, mas vocês estão retratando o norte e nordeste nos livros? Estamos retratando o norte e nordeste, então a gente tem que ter essa preocupação. Você é um leitor do material. No briefing, gente, deixe isso claro, tá? Numa foto, lá, num pedido de ilustração, veja, seja um leitor do material. Olha, será que está contemplando o outro? Ilustrador, contemplar uma diversidade maior de crianças, gordinhas, baixas, altas, negra, nipônica, de óculos, com aparelho, pessoas com deficiência. A gente tem que contemplar o Brasil aí, gente. Tá? Aqui estou trazendo exemplos que são fundamentais também. Trabalho infantil, evitar criança negra e não pode aparecer o rosto dela em hipótese alguma. São exemplos que eu vou trazendo, que eu vou trabalhar com vocês sempre. Eu não posso mostrar no trabalho infantil o rosto de uma criança. Coloca de costas, sabe? Coloca as mãos. A gente tem que achar um jeito de que o rosto dela não apareça. Por que eu estou falando isso, gente? Porque há várias organizações não governamentais que olham os livros didáticos. Há várias, não é uma. Aos direitos humanos, eu não posso expor as crianças, assim como eu não posso expor pessoas de rua, certo? Eu tenho que evitar o rosto. Eu tenho que evitar também só pessoas negras. Não, sabe? É esse tipo de coisa. Quebrar estereótipos dos livros didáticos. Mulher, eu tenho que retratá-la de forma positiva. Evitar foto e ilustração de mulher fazendo trabalhos domésticos. A mulher está em outro patamar hoje. A mulher negra, a mulher branca, baixa, é outro patamar, gente. Outro patamar. Então a gente tem que fazer esse trabalho. Puxa, Jefferson, mas você está falando para eu fazer um escopo que não é meu. É teu sim, gente. Você é um leitor do material. Você tem que estar antenado com isso. Você é um leitor, você tem que ter esse conhecimento de mundo. Pessoas negras colocadas em posição de destaque na sociedade. Porque elas são, né, várias. A gente está quebrando estereótipos, ainda bem. Tá? Então, a gente precisa... Quando eu sou leitor, gente, não sou leitor... A imagem é um texto também. A foto, o mapa. Tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque o escopo do revisor, ele não vai ver isso. Ele nem tem que ver isso. Ele vai ver a parte da ortografia. Né? Eu contratei o João e a Maria, que são revisores, para ver ortografia. Não vai ficar vendo foto. A foto é você
E o editor de conteúdo. Ah, mas o editor de conteúdo deixou passar. A gente vai ter que puxar a orelha do editor de conteúdo. Ele vai ter que ficar antenado com essas coisas, tá? Aí eu quero trazer um pouquinho um texto aqui que eu quero... Eu não sei se tem alguma pergunta, Marlon. Eu vou fazer duas perguntas aqui, Jefferson, antes da gente entrar nessa outra etapa. Sim. Vou resgatar um pouquinho uma fala da Natália Camargo. A Natália, ela diz assim, ó, quando o editor de texto está com material que não foi devidamente editado pelo editor de conteúdo, como fazer, né? Tive uma experiência, diz ela, assim, e como eu era da área, acabou que eu mesmo fui fazendo as alterações por meio de comentários. Fiz o papel de editor de conteúdo. Há no processo essa validação dessa etapa de edição antes de ir para o texto? Como que o editor de texto deve agir nesses casos? Eu não sei hoje como que se faz na IA, Marlon. A gente fazia assim, eu recebia da edição de conteúdo, passava para o editor de texto fazia edição. A edição de conteúdo não vinha a contento. A gente percebia. Faltava sessão, faltava ícone, a gente devolvia para o conteúdo. O papel do editor de texto é editar texto, é ver as coisas. Agora, se eu começar a fazer edição de texto, Natália... Criar sessão, né, Jefferson? Começar a criar sessão, adaptar a atividade para dar o número... Não, isso aí não dá, gente. E até isso volta um pouco na questão que alguém pediu para separar um pouco o escopo do editor de conteúdo e de texto. Controle das sessões, da frequência de ocorrência de sessões, quantidade de exercício, organização por grau de dificuldade, isso tudo cabe no escopo do editor de conteúdo, né? Que muitas vezes, muito embora produzir uma sessão rigorosamente seja um trabalho autoral, mas muitas vezes é uma sessão tão curta que o próprio editor de conteúdo pode pegar um trecho do texto e criar essa sessão para atender o escopo. Isso. O editor de texto não, né? Complementando o que você falou, Jefferson, na IA nós temos os coordenadores de área que validam a edição de conteúdo e daí liberam esse trabalho para o texto. Mas se a gente pensar um pouco na prática do mercado editorial, é muito comum nós recebermos originais com baixa qualidade, muitas vezes uma edição de conteúdo com baixa qualidade, e aí vai cair na mão do editor de texto o material com baixa qualidade. É até importantíssima a colocação que foi feita aqui pela Natália, porque é justamente isso que o Jefferson está trazendo aqui, que a gente está tentando combater. Isso. É qualificar o escopo de cada etapa para que a próxima sofra, né? Então, se o editor de conteúdo for bem qualificado, o de texto vai poder fazer um bom trabalho. Se for bem qualificado, o revisor vai poder fazer um bom trabalho, né? Isso. É uma cadeia que precisa se encaixar muito bem. Isso. O que mais, gente? E aí tem um último comentário aqui, a Luísa Mel comentando, Marlon, nesse ponto último que você estava falando, tomar cuidado também com termos bairristas. Por exemplo, lombada, às vezes o material de física já tive que adequar e remeter ao quebra-molas, usado em outras regiões do Brasil. Comentário da Cláudia Cabral. Isso é bem importante, Cláudia. Bem importante. A gente tem que contemplar, gente. A gente tem que ter um cuidado com o texto e de edição mesmo, de contemplar o Brasil. Mas eu queria só fazer um complemento aqui. Deixa eu colocar... Espera aí, só um minuto. Eu queria só trazer aqui um texto. Estão enxergando? Sim. Veja, gente, o que eu estou trazendo para vocês é um pouquinho da minha experiência, né? E é um trabalho de edição de texto, é um trabalho de formiga, porque são tantas nuances, tantas coisas ao mesmo tempo. Prazos, às vezes, que a gente recebe são curtos, às vezes o editor de conteúdo comeu o nosso prazo, a gente tem que correr com o material, mas eu sempre vou falar para vocês o seguinte: entreguem o trabalho
o mais bem fechado possível. Olhem tudo, gente. Esse é o papel de vocês como editor de texto. Vocês são os leitores do material. Você é o pai, você é a mãe, você é o responsável, você é o diretor da escola. Você tem que fazer esse trabalho, certo? Aqui eu trouxe, quero passar para vocês esses trechos 1, 2, 3, 4 e 5. Observem que é um original sem edição. Tem algumas palavras repetidas. Domínios discursivos, árvore, nordeste, brasileiro, árvore de volta. Aqui o trecho 3, eu vou passar para vocês, é um trecho um pouco longo, um pouco confuso. O trecho 4, alunos, pesquisa, pode, alunos. São trechos curtos, mas assim, o trecho 5 também ficou um pouco confuso. Eu vou passar para vocês, gostaria que vocês analisassem esse material para a gente conversar dia 3. O que vocês sentiram? Eu deixei o editado com marcas e deixei o editado já sem marcas. Mas isso é proposital, quero que vocês analisem se o que foi feito ficou melhor, por que ficou melhor, em que sentido ficou melhor, ficou mais claro para quem leu, certo? Porque a gente tem que partir da premissa seguinte, tá? O autor não tem esse comprometimento e nem é dele fazer um texto. Ele tem que deixar claro o que ele quer passar, ok. O editor de conteúdo, o papel dele é ver erro conceitual. Ele vai editar. Não são todos os editores de conteúdo que dominam bem a língua. Parte gramatical, de texto, coesão, coerência. Então é você, editor de texto, que vai dar essa unidade para o material, vai fazer o material ficar claro, certo? Então, vamos passar para vocês aqui, quero só que vocês analisem esses 5 trechos, analisem. A gente volta a conversar dia 13, o que vocês acharam, certo? Ok? Aí, eu vou passar... Jefferson. Oi? Só uma correçãozinha nas datas. Tá. O nosso próximo encontro é o dia 30/8. Desculpa. E daí o terceiro encontro é o do dia 13, tá? Isso, desculpa, é verdade. Então, dia 30 vocês trazem isso, certo? Ok? Eu vou passar aqui para você, para o Marlon, aqui. Deixa eu ver. Só um minuto. E aí, eu não sei se a Shirley está aí, se ela quer comentar alguma coisa. Oi, Jefferson. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo. Bem, Jefferson, assim, já que você abriu o espaço, eu só gostaria, sim, de reforçar mesmo, enfim, na verdade, destacar o que você tanto enfatizou, né? Conhecimento sobre o próprio escopo. Isso. E outra coisa que eu acredito ser muito importante, assim, que o editor de texto, por mais que ele não pode invadir, né, o espaço do editor de conteúdo, porque, né, nós temos aí um profissional que está preocupado com a organização metodológica, com o cumprimento dos documentos oficiais, com os conceitos, né, com a finalidade didática daquele texto. Mas os editores de texto, eles não podem se eximir da responsabilidade, não devem, né, de serem leitores críticos e sempre se colocarem, né, no papel tanto do professor quanto no papel do aluno, para que ele possa limar aquele texto de forma que fique compreensível para esse público receptor, né? Sim. Então... São 2 pontos que eu achei interessante que você trouxe. A questão do escopo e essa leitura integral, né? Isso. Que vai desde a formatação, a padronização, a aplicação do estilo, a leitura do texto texto verbal do ponto de vista linguístico e das imagens, né? Também, que muitas vezes a gente percebe que as imagens não são tratadas como texto, né? Não são lidas. Mas tem que ser, né, Shirley? Tem que ser. Especialmente para os alunos, né? Que muitas vezes a imagem tem mais carga informativa do que o texto verbal, né?
É porque às vezes a criança, né, Shirley e demais, ela precisa se ver no livro, né? Seja um cabelo cacheado, seja ela de óculos, ela não tem uma mãozinha, mas ela tem que se enxergar no livro. E esse é o papel do livro didático. Eu tenho que fazer essa inclusão das crianças. O pai precisa se identificar também. Então, a imagem é um texto. É um texto. Eu tenho que verificar o mapa. Você é um leitor do material como um todo. Eu tenho que entregar para o meu revisor, e o revisor precisa confiar muito em mim, no meu trabalho, de que eu, revisor, só vou precisar ver a palavra, a ortografia, a regência, a concordância, né? Então, é isso. Eu não posso, eu, editor de texto, deixar passar remissiva. Não posso deixar um rodapé errado. Não posso deixar um sumário errado. Não posso deixar uma legenda duplicada com o texto. Esse é o meu papel. E o papel do editor de conteúdo é não deixar erro conceitual. É esse. A gente precisa entrar num consenso, né, de escopos. Eu não estou conseguindo colocar o texto aqui, vou passar para você, Marlon, daí você dispara. Tranquilo, Jefferson. Depois eu compartilho com todos tanto o texto quanto a apresentação. Tá, eu vou passar os dois. E aí, acho que, para fechar, eu queria passar esse primeiro texto para que vocês analisassem. Aí, no dia 30, eu vou passar um outro texto, vou trazer o escopo do editor de conteúdo e um texto para a gente trabalhar juntos daí. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Jefferson, a lista aqui, sua colega e colega da Shirley também, ela queria fazer um depoimento. Posso passar a palavra para ela? A Liz? Isso. Lisvânia? Isso. Pode sim, claro. Deixa eu ver onde é que está a Liz aqui para eu habilitar a câmera dela. Só um segundinho, Liz. Arthur, se estiver vendo a Liz. A Liz... Achei. Aqui, já vou habilitar a Liz. Oi, Jefferson. Um pouquinho. Aí. Como está sendo gravado, eu não vou dizer o que eu penso de você não lembrar de mim, tá bom? Não, isso não foi isso. Não, é que eu... Não foi isso. Não foi isso. Vai pagar caro por isso, hein, Jefferson? Não foi isso. É que eu pensei em Liz, assim, pensei de texto, pensei em outra Liz, né? Não imaginava, imagina. Na verdade, o que eu queria deixar aqui um depoimento é porque eu sou de conteúdo. E uma coisa que é maravilhosa e que nada substitui é quando a gente faz uma parceria muito legal entre editor de conteúdo e editor de texto. Não tenho que substituir essa parceria, porque eu posso tentar dar conta de todo o conteúdo e muitas vezes eu produzo um texto bom, mas que eu entendo, outros historiadores entendem e, na verdade, um leitor, um aluno, um professor, muitas vezes não entende. Então, é o editor de texto que vai me dar essa baliza, que vai me orientar. E eu tive aqui a melhor editora de texto que eu podia ter tido na vida, que era a parceria com a Shirley. Então, deixo registrado aqui que é muito legal essa parceria, sempre que a gente tem, que é possível, porque aí o trabalho cresce. Sim. Era isso que eu queria falar, Marcos. Perfeito, Liz. Que legal. Eu fico muito feliz de ter essa parceria aqui dentro da IA. Eu fico honrada de ter ouvido isso, viu? E posso dizer assim que eu tenho uma admiração gigantesca pela Liz. Ela tem um repertório que eu aprendi com ela, né? Não só especificamente de história, né? Mas ela tem uma leitura de mundo. E aí eu gostaria, então, de emendar uma outra coisa. Como é importante, na nossa profissão, nós sermos leitores, né? Nós investirmos no nosso repertório, numa cultura geral mesmo, porque isso também nos auxilia a proporcionar um melhor trabalho, né? Muitas dúvidas acabam até
sendo mitigadas por conta de conhecimento de mundo mesmo, né? E quando, mesmo que não seja do nosso domínio específico, por exemplo, se fosse uma parceria com história, mas até na hora de sugerir, trazer uma reestruturação de texto, esse repertório nos ajuda, né, a trazer novas soluções ou soluções melhores. E obrigada pelo que você falou, Liz. Fico muito honrada de ter ouvido você. Então, eu queria só fechar com isso, assim, a parceria sempre é importante mesmo nisso. Também sempre foi muito parceira, então essa parceria do editor de conteúdo com o editor de texto é fundamental, ela tem que existir. E não pode ter melindres, né, Liz? Não pode ter melindres, China. Às vezes o editor de conteúdo não vê tudo, ele deixou passar, paciência. É o editor de texto que vai verificar isso. Certo? É na tua edição, na tua leitura que você vai identificar se houve erro ou não. Às vezes esqueceu a legenda. Isso é muito comum às vezes. Esqueci. Vai lá o editor de texto e conversa com o editor de conteúdo. Certo? Então, assim... E essa relação sempre respeitosa, né, Jefferson? Sempre respeitosa. Porque nunca... é muito comum as pessoas, num trabalho desse... se irritarem demais com o material e começarem a levar para o lado pessoal. É mais comum do que eu gostaria de encontrar, sabe? E isso atrapalha muito. Se, por um lado, a parceria promove demais o trabalho, quando a gente leva para o lado pessoal, alguma coisa assim, seja na relação entre editor de conteúdo e texto, seja na relação com o autor, o trabalho fica muito prejudicado, né? Sim. Se a gente começar a se apegar com essas coisas pessoais, a gente sempre tem que pensar que um livro é para criança, para adolescente. A gente tem que pensar no melhor para eles. Eu, editor de conteúdo, não gostei daquele comentário. Não sei. A nota ali ficou clara para o editor de conteúdo que não estava legal, tal texto, ficou. Então, essa parceria, não tem nada que vá causar um mal-estar. Até hoje eu não me lembro, assim. O que eu acho que não pode, gente, você invadir demais o escopo do outro. Eu não posso, editor de texto, querer fazer o trabalho do editor de conteúdo, entende? Eu verifiquei que tem um erro conceitual. Puxa, tenho certeza que fulano deixou um erro conceitual. Gente, não mude. É essa autorização para o conteúdo. Nada de você mudar. Às vezes você vai mudar e muda, acaba gerando um erro conceitual, certo? Então, assim, eu queria deixar combinado com vocês, então vou passar essa apresentação para vocês, quero que vocês analisem também, se tiverem mais dúvidas a gente conversa dia 30. É um primeiro trabalho meu com vocês, estou aqui para aprender com vocês, para ensinar o que eu aprendi também. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, gente, ser editor de texto, não é um trabalho, é muita coisa que tem que olhar. Tudo isso que eu passei para vocês, tem que olhar sumário, padrão, tem que olhar o manual do professor, eu tenho que ver a foto, a ilustração, eu tenho que ver o mapa, eu tenho que ver os títulos, eu tenho que ver. Mas eu tenho que ver, esse é o meu papel, Seja no original, seja no diagramado, o rodapé. Então, isso eu tenho que ver, eu tenho que entregar, eu tenho que ter ciência de que eu estou entregando um material muito bem feito. Outra coisa, você está sendo pago para isso, eu vou ser bem franco com vocês, muito transparente e não vou adorar a pílula. Eu contratei fulano para fazer edição de texto porque eu confio no trabalho dela, certo? Eu estou confiando no trabalho dela, que ela vai me entregar. Eu começo a perceber que o trabalho não está fluindo, não está saindo. O que está acontecendo, né? E eu tenho que ter... Gente, a Liz tem que ter domínio do conteúdo de história. Eu, como editor de conteúdo, eu confio na Liz como domínio do conteúdo de história, conteúdo de sociologia. Eu confio na Liz, sempre confiei na Liz. Ela tem que confiar no meu trabalho como editor de texto. Essa parceria dela com a China, que ela falou, então ela confiava no trabalho da China e vice-versa. Eu fui autor de língua portuguesa, de material de língua portuguesa. Eu tinha que confiar no meu editor de texto que ele não ia fazer nenhuma mexida que gerasse erro. Então, era uma parceria minha com ele. Então, isso que tem que ser, gente. Você tem que fazer o melhor. O melhor sempre é a tua reputação que está em jogo, é a reputação da editora, é a reputação de quem contratou você.
e para que você seja chamado para outros trabalhos. É isso que é o trabalho de edição. Puxa, não fiz, eu não consegui terminar o trabalho porque eu estava com problemas. A gente vai ter que ver o que aconteceu. Mas se eu estou contratando você, eu quero que você me entregue um trabalho muito bem feito. Seja de revisão, seja de edição de conteúdo, seja texto, o que for, gente. Você tem que entregar um material muito bem editado. Esse é o teu papel. Você tem que dominar o teu instrumento de trabalho, que é a língua. Você tem que dominar. Como é que eu falei para vocês que eu contrato um cirurgião cardíaco para o meu hospital? E eu não vou a todas as cirurgias com ele para ver se ele está cortando a pessoa certa ou não. Se é o coração, ele está mexendo no coração mesmo. Eu tenho que confiar no meu cirurgião, como eu tenho que confiar no editor de texto. Eu tenho que fazer esse trabalho. É um trabalho muito forte, mas é um trabalho de responsabilidade. Da minha parte com vocês, de vocês comigo e com a editora, com o Marlon, com a Poliana, certo? A gente tem que fazer essa parceria. Fazer um trabalho de excelência, gente. De excelência. Eu acho que todos estão fazendo, mas a gente precisa cada vez mais fazer um trabalho de excelência. Eu tenho que... A Lúcia é a coordenadora, a supervisora de revisão, né? A Lúcia, ela tem que receber o material redondo. Na semana que vem, eu vou mostrar alguns exemplos do que a gente pode burinar em termos de palavras que são usadas equivocadamente, termos em algumas edições de texto que o autor, o editor de conteúdo deixa passar, o editor, às vezes, de texto deixa passar, né? Um através era por meio de, mas ele deixou através, não dá, certo? Não, sabe, não são sinônimos, tipo de coisa. Então, assim, a gente tem que ter um comprometimento com a nossa reputação, entregar um trabalho cada vez mais de excelência, não só para a IA, mas para outras editoras que você vai fazer o seu trabalho. Então, por hoje, eu acho que seria isso, né, Marlon? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Isso, Jefferson, é fantástico que você destacou nessa parte final, acho bem importante. O Davidson Ramos fez um comentário sobre o uso de outros softwares na edição, como softwares, o Lix. Eu respondo, já comentei com ele, mas reforço que nós trabalhamos com Word, com a aplicação de estilos em alguns casos, porque o transporte do Word para as ferramentas Adobe que fazem a diagramação funciona muito bem. Eu vou investigar até um pouco mais esse software. No próximo encontro, trago um pouquinho mais de informações sobre isso. Mas, no restante, é isso, Jefferson. O pessoal agradecendo aqui, gostando muito dos comentários. Então, queria te agradecer também por esse momento, por essa aula. Agradecer a Shirley e toda a equipe da IA que está junto com a gente, o depoimento da Liz. E a gente se vê no dia 30 agora, tá bom? Mesmo horário, 6 horas. Aí eu mando no e-mail para todos vocês esse material que o Jefferson me disponibilizar. Tá bom, Marlon, gente? Eu só quero... O meu... Ô, gente, é porque o Marlon me passou o e-mail hoje, tá? Jefferson com Jefferson.freitas@iasoluções.com.br. Pode digitar aqui para o pessoal. Jefferson Freitas, iasoluções.com.br. Isso. Freitas. Isso. @iasoluções.com.br. Gente, eu queria só deixar o seguinte: me escrevam se tiver alguma dúvida. Eu estou à inteira disposição de vocês. Olha, Jefferson, eu quero ver isso. Jefferson, eu acho que o que você falou eu não concordei muito. Jefferson, eu quero sugerir isso. Gente, é uma troca de ideias, tá? Uma troca de... Eu não sou o dono da verdade, nem a Liz me conhece há muitos anos, o Marlon também, a Chile. É um trabalho de formiga, um trabalho que a gente vai fazendo juntos, assim, sabe? Às vezes eu tenho... E olha, eu vou falar uma coisa para vocês que acho que é super importante também. Às vezes a gente tem dúvida de um certo conteúdo. Eu tenho dúvida em crase, eu tenho dúvida em regência, dupla regência. Gente, tem que perguntar. Não tem coisa mais importante na vida que a humildade. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida comigo, com a Shirley. Estou à inteira disposição de todos. Beleza, Jefferson. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no futuro. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, Shirley, Marlon e Liz.
Tchau, tchau para todos. Tchau. Tchau, uma boa noite a todos. Boa Muito noite. obrigada.